Vamos lá então, bora? Pessoal, é o seguinte, começo com vocês agora então com o bloco 1, ato administrativo, né? O ato administrativo, lá do direito administrativo, vou falar duas coisas muito importantes para vocês, que são os requisitos de validade do ato administrativo e os atributos do ato administrativo. Vou sair da frente aqui para você copiar, você põe pausa aí no seu vídeo, copia, tira uma foto, imprime, sei lá, né? Chama alguém para ver, fala, nossa, que doido, né? E aí eu volto, beleza? Então eu vou sair, você põe pausa, não vai para o WhatsApp, não vai para o Instagram, é para copiar aquele quadro ali, ou imprime, tira uma foto, sei lá, se lasca, beleza? E eu já tô voltando, vai lá. Vambora, miserável! Vamos estudar! Você pôs pausa? Não pôs pausa nada, mentiroso. Eu vou falar rápido aqui agora. Não adianta você colocar na velocidade 2 não, que você não vai entender. Eu falo rápido, beleza? Então vambora, vamos lá. Ó, ato administrativo é aquilo que está lá na administração. São os atos que os agentes investidos na gestão pública, na administração pública, cometem. Então eu vou começar com vocês nessa parte aqui, ó. Vou falar dos requisitos de validade do ato administrativo. E esses requisitos de validade, Fernando, espera aí, por que tem que ter requisito de validade o ato administrativo? Pessoal, o ato administrativo, esses requisitos aqui, eles surgiram a partir de uma lei, né, 4.717, lá que é uma lei de ação popular. Para quê? Para gerar então esses atributos de validade, essas elementares do ato administrativo, para ele ser válido. Fernando, como assim? Quer dizer, o que você quer dizer com isso? Quando o policial, o agente de trânsito, né, ele faz para você uma multa, faz multa? Não, né? Faz um auto de infração de trânsito. Quando ele faz esse auto de infração de trânsito, esse auto, como vocês viram na aula passada, ele é um ato administrativo. E esse ato administrativo, ele tem que ter validade. Porque se ele não tiver validade, o que acontece com esse ato? Esse ato, ele é considerado como nulo. Então, o auto de infração de trânsito, ele precisa ter todos esses requisitos aqui, para quê? Para ele não sofrer uma nulidade. Beleza? Vamos aqui então. O que eu trouxe para vocês? Eu trouxe para vocês os 5 requisitos de validade do ato administrativo. Eu me baseio aqui na explicação para vocês na professora Maria Zanella de Pietro, que é uma professora que eu gosto bastante, né? O livro de Direito Administrativo dela é um livro muito bom, é de onde eu tiro parte dessas informações para vocês, né? O pessoal gosta de saber de onde eu tiro as informações, então é isso. E eu trouxe para vocês então 5 requisitos. E esses 5 requisitos eu trouxe até um mnemônico para vocês, é o CONFEF, né? CONFEF. Fernando, o que é CONFEF? Sei lá, é o nome do café que você bebe, é o nome do seu cachorro, do seu papagaio. Inventa. Ah, eu não gostei desse mnemônico, cria outro para você, não tem problema. Mas o mnemônico ele te ajuda nesse estudo em bloco. Beleza? Vamos lá. Pessoal, primeiro que eu vou falar com vocês é da competência. Eu tive que resumir para a gente ganhar tempo. O que é essa competência? A competência também vem da teoria que é o sujeito ativo. É o sujeito que faz o ato administrativo. Sujeito. É o sujeito do ato administrativo. É o sujeito ativo. Eu escrevi, né? Sujeito ativo. Esse sujeito ativo, então, desse ato administrativo, é a pessoa que tem o dever de fazer esse ato administrativo, é a pessoa que tem o dever de fazer aquilo ali que está acontecendo. Por exemplo, então, o servidor lá de trânsito, né, o guarda de trânsito, o policial, o PRF, que está ali na atribuição de policial, ele tem, então, a competência de fazer aquele auto de infração de trânsito. Por quê? Porque esse auto de infração de trânsito é uma competência dele, é um dever legal dele. Então é de onde vem a competência. E essa competência eu vou dar 2 exemplos para vocês, não de direito administrativo, mas 2 exemplos da Lei 9.503 do Código de Trânsito Brasileiro. Anote aí então para você 2 artigozinhos do Código de Trânsito Brasileiro. O primeiro, artigo 7º, é o 7º artigo, é o sétimo artigo do seu Código de Trânsito Brasileiro. O que tem nesse artigo 7, Fernando? Esse artigo 7, pessoal, ele traz para vocês todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito.
né? Fala de Sistema Nacional de Trânsito, já torce o olho já, né? Oh, meu Deus do céu! Sistema Nacional de Trânsito. Tem que estudar, não tem jeito. Vai ter aula comigo também. Pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito está lá no artigo 7º, traz os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E junto, lá dentro desse artigo 7, vocês vão olhar Polícia Rodoviária Federal. Polícia Rodoviária Federal. Esse órgão maravilhoso, uma das melhores polícias para se trabalhar nesse Brasil, esse artigo 7º ele traz o Sistema Nacional de Trânsito e lá dentro ele traz a Polícia Rodoviária Federal. E é a Polícia Rodoviária Federal um outro sujeito ativo competente para esses requisitos de validade de ato administrativo que eu vou trazer para você agora no artigo 20. Artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 20, ou 20º artigo, não tem problema. E ele traz o que? Ele traz as competências da PRF. Então as competências da PRF estão lá no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Tem que tomar um cuidadozinho na hora que você for estudar, não precisa preocupar com isso, que quando eu for falar disso eu vou fazer essa divisão. Mas as competências da Polícia Rodoviária Federal no artigo 20 é do Código de Trânsito Brasileiro. Você tem as competências da Polícia Rodoviária Federal também na Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 2º. Você tem lá as competências da Polícia Rodoviária Federal, beleza? Na Constituição. Então você tem atribuições da PRF no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 20. Artigo 144 da Constituição Federal, as competências da PRF pela Constituição, e tem lá no Decreto 1655, Decreto 1655 de 95, as competências da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente tem 3 blocos de competências da PRF, tem 3 blocos para você trazer as competências da PRF para os seus estudos, tá ok? Então aqui eu trouxe para vocês o sujeito ativo, a competência do ato administrativo, tá aqui fechado então, fechamos esse. Vamos para o próximo é o que? Objeto do ato administrativo. Qual que é o objeto? É o conteúdo. Então no objeto aqui você põe para mim conteúdo. É o conteúdo do ato administrativo. E o que é esse conteúdo do ato administrativo, professor? O ato administrativo ele tem que ser revestido de todas as particularidades, quase que não sai, para quê? Do resultado daquele ato que você quer. Eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês. Quando eu faço um auto de infração de trânsito para alguém que cometeu uma infração, provavelmente esse auto de infração de trânsito vai virar uma multa. Qual que é o fim? Qual que é o objeto? Qual que é o conteúdo desse auto de infração de trânsito? É uma restrição pecuniária, é uma multa, é uma restrição pecuniária, porque a multa, na hora que ela se converge mesmo em multa, a pessoa que recebeu tem que pagar. Então é uma pena no bolso da pessoa, é uma pena pecuniária. Isso é questão de objeto de ato administrativo, é o conteúdo do ato administrativo, é a pena pecuniária, quando a gente está falando de multa, quando a gente está falando de auto de infração de trânsito, beleza? Exemplo aí para vocês então, do Código de Trânsito Brasileiro, mais um exemplo. Vamos seguir? Vamos embora? Vamos falar agora então do motivo. Falamos de objeto, vamos falar de motivo. Aqui no motivo tem umas informações legais para vocês. O que é o motivo? O motivo é aquilo que é vinculado à lei. Vinculado à lei. Como assim, Fernando, vinculado à lei? Quando eu vou fazer uma auto-infração de trânsito, esse auto, ele tem que ter um motivo. Por exemplo, você ultrapassou na faixa contínua amarela de divisora de fluxo lá, ultrapassou em local proibido, vamos falar assim que é mais fácil. Eu vou fazer uma autuação para você de sem cinto? Vou fazer para você uma autuação de excesso de velocidade? Não, vou fazer aquilo ali que aconteceu. Qual foi o motivo? Cometeu uma infração. Anote um exemplo aí para a sua prova. Artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 90 do CTB. O artigo 90 do CTB, ele fala o quê? Ele fala assim, ó, que quando a sinalização, eu vou resumir, quando a sinalização ela está incorreta, o agente da autoridade de trânsito, ele não pode fazer infração, ele não pode fazer o auto de infração de trânsito. Por quê? Porque a sinalização está em dúbia, ela está incorreta. Vou dar um exemplo para você. Você tem então, para o teu carro num local que a sinalização horizontal, a sinalização que é pintada na faixa, ali no asfalto,
É uma sinalização que permite você estacionar seu veículo. Tá lá, branco, pontilhado, você pode estacionar. Só que, aonde você parou, antes um pouquinho tem uma placa. Chama-se sinalização vertical. Tem uma sinalização vertical. E essa sinalização vertical, que é uma placa, ela está escrita lá assim, ó, proibido estacionar. Só que a sinalização horizontal permite você estacionar. Então a gente tem uma dubiedade, tá? Uma sinalização incorreta. Por quê? Porque a sinalização vertical proíbe você estacionar e a sinalização horizontal permite você estacionar. E aí, o agente da autoridade de transporte chegar e fazer uma autuação para você de parar em local proibido? Estacionar em local... Parar não, né? Estacionar em local proibido? Não pode. Por que ele não pode fazer isso? Porque a sinalização ela está dúbia, a sinalização ela está incorreta. E o artigo 90 fala o quê? Ele fala que por um motivo de erro da legislação em vigor naquele local, o agente da autoridade de trânsito ele não pode fazer infração para você. Então, um exemplo bacanaço, assim, topicíssimo para a prova de vocês é o artigo 90. Vocês entenderam a brincadeira então? Então, o motivo ali não pode ser executado, porque a sinalização está incorreta. Massa? Bora? Forma. Vamos falar de forma. A forma é a forma que esse ato administrativo ele vai se materializar, é a forma que ele vai se exteriorizar, é como ele vai se tornar realmente um ato administrativo. Um exemplozinho para vocês, vamos falar então de auto de infração de trânsito, artigo 280 do Código de Trânsito de novo. Esse auto de infração de trânsito, para ele se exteriorizar, para ele virar uma multa lá na frente, ou ele tem que ser escrito, ou ele tem que ser feito em tabulário eletrônico. Ou então tem que ser, se for um radar, por exemplo, tem que gerar um documento no qual a autoridade de trânsito vai depois fazer uma demarcação nesse documento para poder virar a multa lá na frente. Então a forma é uma forma de exteriorização. E essa é uma forma de exteriorização. Essa exteriorização, então, é a forma de tornar o ato administrativo válido, de levar esse ato administrativo para a forma externa, para ele se tornar mesmo um ato administrativo. Outro exemplo para você são os apitos do policial. Né? Os apitos que o policial comete lá na pista, né? Ou então lá no semáforo, por exemplo, quando o semáforo estraga, põe um policial lá, né? Um agente de trânsito para ficar sinalizando. Aquela sinalização que ele faz com o braço, com o apito, aquela iluminação quando você dá a seta para a direita, quando você dá a seta para a esquerda, tudo isso são formas do ato administrativo. Sabiam disso? Olha que legal, né? Então lá no trânsito, quando você está numa viatura e você dá uma seta, é uma forma. Olha que legal. Massa? Quando eu apito, PRF lá no trânsito trabalhando, é uma forma então do ato administrativo. Dentro do requisito de validade do ato, é uma forma de exteriorização, por exemplo, o apito do guardinha de trânsito, beleza? Ou do policial rodoviário federal. Vamos lá então, vamos terminar? Finalidade. A finalidade do ato administrativo, a finalidade dentro dos requisitos de validade do ato administrativo é muito tranquilo. Qual que é a finalidade de você aplicar uma auto-infração em alguém? Qual que é essa finalidade? Ué, Fernando, finalidade é fim. É o fim. Mas o fim de quê, Fernando? Cara, é o vínculo de tudo isso aqui que você fez para o ato administrativo se materializar. Para ele se tornar válido, para ele finalizar, você precisa ter esse ato administrativo com a finalidade. Você precisa de cumprir um fim dele. Por quê, Fernando? Porque se você não cumpre essa finalidade, o ato ele é ilegal. Por exemplo, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, qual que é a finalidade de uma auto-infração de trânsito? Qual que é a finalidade de uma multa? Ah, Fernanda, a finalidade de uma multa é me lascar, né? Me fuder, que é fé da puta que é guarda. Não é, né? A finalidade desse auto de infração de trânsito, a finalidade dessa multa, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, tem um nome. E esse nome é vida.
proteção à vida. O Código de Trânsito Brasileiro, o princípio primordial dele é proteção à vida. Vou falar disso com vocês depois, quando eu for falar lá do capítulo 1 com vocês do Código de Trânsito Brasileiro. Então, a finalidade de uma multa, a finalidade de uma auto de infração de trânsito, lógico, é gerar uma pena pecuniária para quem cometeu, mas a parte educacional, a parte de vinculação, a parte de exteriorização, a parte de motivação, o objeto daquele ato administrativo, a competência de quem está fazendo aquilo ali naquele momento é a proteção à vida. Então os requisitos de validade de um ato administrativo, quando eles não seguem um desses itens aqui, eles são nulos. São nulos. O ato administrativo, o auto de infração de trânsito, a multa, se não tiver esses requisitos aqui, é nulo. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, eu falei com vocês dos requisitos de validade. Próximo vídeo eu falo para vocês dos atributos do ato administrativo e logo em seguida a gente já começa com auto de infração de trânsito. Beleza? Valeu! Bora, bora, bora!